Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia com friozinho. Choveu ontem, que maravilha, né? Coisa. Muito obrigada, Radassa. Eu pausei sem querer ali. Ok. É, Página, para quem está chegando, então, página 79. Nós vamos já começar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês o livro. Compartilhando com vocês o livro aqui na página 79, e o emprego da crase. Ele vai ter uma explicação aqui nessa parte de baixo e depois eu corrijo, tá? Só um minutinho. Interpretação do texto do capítulo 8. Depois eu corrijo, pode ser? Eu sei que eu pedi para vocês fazerem a parte de interpretação de textos e depois a gente corrige. E não, se não der tempo de nós corrigirmos tudo, nós vamos liberando o gabarito por ser interpretação de texto, tá? Capítulo 8, eu pedi de aula programada para vocês, para fazerem a parte de interpretação. E aí vocês vão fazendo já, leiam o texto com bastante atenção e para fazer a parte de interpretação dos textos. Nós sabemos que temos bastante interpretação, são mais ou menos uns 3 ou 4 textos que temos que fazer a interpretação, e principalmente os textos que iniciam o capítulo. Eles têm geralmente umas 3 páginas de interpretação, e às vezes tem 1, 2 ou mais textos já de início ali na parte, no início, né, do capítulo. Mas hoje eu vou explicar a página 79, uso da crase. Deixa eu ir aqui para o finalzinho. Para quem está chegando ali, página 79, correto? Então, aqui o acento grave, que é o acento indicador da ocorrência de crase, sinaliza a fusão de 2 fonemas vocálicos em um só. Esse fenômeno é marcado na escrita quando ocorre contração da preposição a com um dos termos a seguir. Então, ali, o acento indicador de crase é aquele acento igualzinho ao acento agudo, só que é ao contrário. Olhem aqui como ele é, tá? E o acento agudo ao contrário, só que o nome desse acento é grave, acento grave, ok? Nós temos ali o acento grave, que é o acento que indica crase. Nós vimos, quando estudamos as preposições, que quando eu junto uma preposição a um artigo, quando eu junto a preposição a um pronome, ele pode receber esse acento grave. Ali nós dizemos que houve uma contração da preposição mais esse artigo, ou contração da preposição mais um pronome. O que seria essa contração? É quando você, ao juntar uma palavrinha, né, um artigo a um pronome, ou um artigo artigo a um pronome, não, gente, um artigo a preposição, geralmente a preposição, a um pronome, a preposição a um artigo, correto? E na hora de se juntar, ele perde algumas letras. No caso aqui, nós temos, né, artigo definido feminino a ou as, né? No exemplo, se você acha que esse cenário pertence à ficção,
Então, aqui nós temos esse A que está acentuado, com um acento grave. Então, esse acento indica que houve a contração da preposição a mais o artigo a. Então, para não escrever duas vezes, né, se você acha que esse cenário pertence à ficção, então ali foi colocado o acento grave para indicar que houve, né, a contração, ou seja, quando eu juntei a preposição ao artigo, para não se escrever duas vezes, nós colocamos o acento grave. Então, isso daqui indica que houve crase, ok? Outro exemplo aqui é com pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, aquele, aquela, com, no singular ou no plural. Aqui nós temos um exemplo. Você se refere àquele texto sobre robôs? Então, aqui nós temos aquele com acento grave. Observem ali que nós temos um acento aqui, o acento grave, correto? Esse acento indica que há uma preposição mais esse pronome demonstrativo. Ok, gente? Então, por isso que há esse acento aqui, porque está indicando que aqui nós temos uma preposição junto com um pronome, tá? Então, para não escrever, você se referia a aquele texto sobre robôs? Então, usamos o acento grave, indicando que aqui, junto com esse pronome, só que a pronúncia é a mesma. Você se referia àquele texto sobre robôs? Nós não vamos dizer aquele texto, certo? Tem, às vezes, quando algumas pessoas podem até dizer para você que há essa pronúncia um pouco diferente, mais prolongada. Não há necessidade, você vai pronunciar normalmente, né? Pertence à ficção científica, referia àquele texto sobre robôs, só que nós vamos utilizar ali o acento grave, correto? Vamos à outra página agora, ali na página seguinte. Observe que haverá crase quando houver uma palavra, verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio que exige a preposição a para se relacionar a outro termo e quando esse outro termo admitir o artigo feminino, a ou as ou o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, aqueles, né, no plural e aquelas no plural também. Temos um exemplo aqui. Ele evitou a discussão sobre o assunto. Aqui nós temos apenas o artigo, então não houve a necessidade de acrescentar uma preposição, porque aqui esse verbo evitar, ele não pede preposição. Evitou o quê? A discussão. Nós estudamos já verbos transitivos e verbos intransitivos. O verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Então, se ele não exigir preposição, nós vamos colocar apenas o artigo ali, correto? Agora aqui o casos em que ocorre a crase. Nós vamos ver quando você vai utilizar a crase ou não. Aqui nós temos, né, o primeiro exemplo. Quando houver a contração da preposição a com o artigo definido feminino a ou as. Entregou o livro à professora. Entregou o livro à professora, certo? Nós dizemos sempre que, geralmente, diante das palavras femininas, nós utilizamos o acento grave, indicador de crase, certo? Porque quem entregou o livro, entregou a alguém. Por isso aqui nós temos a preposição a, correto? Porque quem entrega alguma coisa, entrega a alguém. Pode escrever ali a pergunta que você tem a dizer. Enquanto isso, eu continuo aqui. Então, geralmente, antes de palavras femininas, nós utilizamos. Aqui eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Ele exige dois complementos. Um com preposição, que é aqui nesse caso, e o outro sem preposição. Entregou o quê? O livro. A quem? Aqui eu faço a pergunta com uma preposição, correto? Então, por isso, aqui
esse termo, a professora, ele veio seguido de o sinal grave indicador de crase. Não posso. Nós vamos ver já mais um pouquinho para frente que não se usa crase diante de palavras masculinas, tá? Então, já mais à frente temos nós vamos responder essa pergunta sua aqui, correto? Então, continuamos ali. Nas locuções adverbiais, prepositivas ou locuções conjuntivas formadas a partir de palavras femininas, correto? Então, na maioria das locuções adverbiais ou locuções prepositivas ou locuções conjuntivas, elas sendo femininas, nós iremos utilizar crase. Então, aqui eu tenho, o rapaz está rindo à toa. À toa é o modo como ele está rindo, é uma locução adverbial. Então, aqui eu vou utilizar a crase e é feminino. Saiu de casa às pressas. Às pressas é o modo como ele saiu, é uma locução adverbial e é feminina, então por isso aqui eu estou utilizando, né, crase, indica que há uma preposição junto com o artigo as. Aqui temos um exemplo com locuções prepositivas. Os países estão à procura de soluções para o problema do desemprego. À procura de. Aqui nós temos uma locução prepositiva feminina. Então, por isso, a crase. À procura. Temos outro exemplo. Todos estavam à espera de novidades sobre aquela invenção tecnológica. Se você falar assim, mas procura e espera não são verbos, mas aqui acompanhado de artigo, ele se torna uma palavra substantivada. Ele deixa de ser a função que ele exerce de verbo e passa a ser substantivo, ok? Porque quando ele vem acompanhado de artigo, porque o acento grave, indicador de crase aqui, indica que há um artigo junto, substantivando esses dois verbos aqui, certo? Então, a espera de, a procura de são locuções prepositivas femininas, correto? Locuções prepositivas femininas. Agora, aqui temos exemplos com locuções conjuntivas, que tem a mesma função, é a mesma coisa que uma conjunção, que liga orações entre si. À medida que e a proporção que. Vejam aqui que são palavras femininas. Então, à medida que leio o livro, percebo o quanto ele é interessante. Um outro exemplo, a proporção que o conheço, admiro sua forma de agir. Então, aqui, esses dois exemplos de locuções conjuntivas são femininas e elas exigem a preposição a, mais o artigo feminino a. Correto? Então, vocês vão lembrar sempre em locuções adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas, que são formadas com palavras femininas, ali você vai utilizar o sinal grave indicador de crase, certo? Continuando aqui, nas expressões a moda de e a maneira de. Então, quando que eu vou utilizar sinal grave diante dessas duas palavras, desse conjunto de palavras aqui, a moda de e a maneira de? Ainda que os termos moda de e maneira de estejam ocultos, ok? Nesse caso, o acento indicativo de crase poderá ocorrer mesmo diante de uma palavra masculina. Observem aqui. Ontem comemos macarrão à carbonara. Se eu digo que nós comemos macarrão à carbonara, ou seja, é a moda de carbonara ou a maneira de carbonara, certo? A maneira de carbonara. Os convidados estavam vestidos a Harry Potter. Aqui nós temos uma palavra masculina, mas temos aqui o a acompanhando e com o sinal grave. Por quê? Porque aqui eles estavam vestidos à moda de Harry Potter, ok? Então, na realidade, esse a ele está concordando com moda e não com a palavra Harry Potter, correto? Da mesma forma aqui, comemos o macarrão à carbonara, quer dizer, a maneira de carbonara, certo? Então,
Se vocês observarem que dentro de uma oração aparecem essas expressões ou elas vierem ocultas, mas você entende que é dessa forma, que essas palavrinhas aqui elas estão ocultas, nós vamos estar colocando o sinal grave, correto? Agora aqui, antes de locuções adverbiais que indicam hora específica. A hora específica, ou seja, essa hora específica aqui está dizendo a meia-noite às 2 da tarde, ou seja, não são as horas que tem os minutos mostrando ali. A meia-noite e 10, meia-noite e meia, às 2h05, 2h45, certo? Então, nós temos aqui, antes de locuções adverbiais que indicam hora específica. O telefone tocou à meia-noite. Aqui é uma hora específica, por isso utilizamos crase, correto? Combinamos de encontrá-lo no parque às 2 horas, ou seja, hora específica também. Então, se vocês forem, na hora de estiver colocando, escrevendo e for necessário, você vai lembrar, será que eu vou usar crase ou não? É hora específica? Uso crase, sim. Ok? Uso acento grave, indicador de crase. Correto, gente? Continuando aqui do outro lado. Deixa eu colocar aqui. Antes das palavras casa e terra, quando estas, né, estiverem especificadas por determinantes, elas podem vir antes de artigo, elas podem vir antes, não. Essas palavras especificadoras, né, esses determinantes, vêm antes da palavra casa e antes da palavra terra. No caso aqui, fui à casa de Ana. Aqui ela tem um termo que está especificando de quem é a casa, né? A casa está especificada que é a casa da Ana. Então, por isso aqui foi utilizado o sinal grave. Olha aqui, retornei à terra dos meus ancestrais. Está especificado de quem é a terra, né? Temos um determinante aqui, dos meus ancestrais. Agora, se a palavra terra, ela não vier especificada, não se usa crase, correto? Então, aqui você vai observar, fui à casa de Ana ontem. Ela está especificada, ela tem um determinante aqui, por isso estamos utilizando o acento grave. E terra também temos o determinante, que é terra de quem? Dos ancestrais. Então, nesse caso, também utilizamos crase, correto? Agora, aqui nessa nota, temos ali, diante da palavra terra, como substantivo próprio, se você estiver referindo-se ao planeta. Também poderá ocorrer crase, se houver a preposição a antecedente, como temos o exemplo aqui. Assisti a um filme em que os alienígenas vinham à Terra, certo? Então, aqui, ele exigiu a preposição a mais o artigo a, correto? Mesmo que nós estamos nos referindo aqui ao planeta, correto? Ele é um substantivo próprio, né? Ele pode ocorrer crase se houver a preposição a antecedente, né? Assistir a um filme em que os alienígenas vinham à Terra. Observe que aqui vem um azinho antes da palavrinha filme, que é uma preposição, certo? Então, aqui temos essa preposição, por isso aqui nós utilizamos preposição também. Agora, casos em que não ocorre a crase. Você não vai utilizar crase antes de palavras masculinas. Alguém me fez essa pergunta no início, tá? Então, ali responde aqui. Saiu a pé para o passeio da tarde, sempre prefiro escrever a lápis. Então, aqui nós temos a palavra, certo? Ok. Isso. Sempre
temos as palavras masculinas não pedem artigo, tá? Então, só a preposição. Então, antes de palavras masculinas, não uso crase. Antes de verbos, eu também não vou utilizar o sinal grave e a crase, indicador de crase, antes de verbos. Exemplo, o artigo levou-nos a pensar. Só temos preposição, tá? A pensar, aqui eu tenho um verbo, então por isso eu não uso crase. Sobre a substituição do trabalho humano por máquinas. Outro exemplo, tenho muitas coisas a fazer hoje. Observem que aqui nós temos outro verbo. Então, por isso também não utilizamos crase. Antes de palavras masculinas, antes de verbos, não uso crase. E também, quando que eu não vou utilizar? Antes dos pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E temos os pronomes pessoais oblíquos, né? Que eu disse antes, os retos. Os oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, se, consigo ou ali, certo? E o plural deles também. Então, aqui, disse a ele que não poderíamos encontrá-lo no sábado. Opa, deixa eu aumentar aqui. Isso. Disse a ele que não poderíamos encontrá-lo no sábado. Sugiro a você que leia esta história. Não cabe a mim tomar essa decisão. Observem que aqui nós temos pronomes pessoais, aqui o pronome pessoal reto, aqui eu tenho um pronome de tratamento e aqui eu tenho um pronome oblíquo. Então, aqui não uso crase diante dos pronomes pessoais. Aqui foi colocado você como pronome pessoal, mas se for procurar a função específica dele é um pronome de tratamento, tá? Então, diante da maioria dos pronomes, eu não uso crase, apenas os demonstrativos, aquele, aquela, aquilo que você vai utilizar crase, correto? Antes de pronomes ou artigos indefinidos. Artigo indefinido temos aqui e aqui um pronome indefinido. Então, meu irmão irá a uma palestra na faculdade hoje. Tem um artigo indefinido, então eu não uso crase antes de artigo indefinido. Você chegou a alguma conclusão? Observem que alguma aqui é um pronome indefinido, então não uso crase antes de pronomes indefinidos. Eu sei que a regra é um pouquinho extensa, mas não é difícil, tá? A regra é extensa, mas não é difícil, é fácil para vocês estarem lembrando ali. Deixa eu observar aqui do outro. Ah, não. Na outra página, nós temos o recapitulando, que ele vai apenas lembrar para vocês ali. A crase indica a fusão de dois fonemas vocálicos e um só e é marcada na escrita pelo acento grave. Observe ali o acentinho, né? Não esqueçam que não é um acento agudo. Tem muita gente que fala que é o acento agudo, ao contrário, não. Esse acento, ele tem nome, é o acento grave, é parecido com o acento agudo, só que o agudo, ele é para o lado direito e o acento grave é para o lado esquerdo, certo? Isso. Correto? Então, a ocorrência de crase, quando há a contração da preposição a com o artigo definido feminino a ou as, ou com os pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Em locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas formadas a partir de palavras femininas. Nas expressões a moda de e a maneira de, mesmo que elas venham ocultas, tá? E que você vai fazer alguma coisa, uma comida, à maneira de alguém, ou você vai vestir uma roupa à moda de alguém, certo? Em locuções adverbiais que indicam hora específica com palavras femininas. Diante da palavra casa e terra, quando essas duas palavrinhas elas vierem especificadas. Casa de quem, terra de quem, certo? E não há ocorrência de crase antes de palavras masculinas, antes de verbos, antes de pronomes pessoais, antes de pronomes e artigos indefinidos, correto? Então, aqui é um lembretezinho para
mostrar para vocês quando você deve usar crase e quando você não utiliza a crase. Correto, gente? Tem um minutinho agora, alguns minutos para vocês questionarem se há algo que vocês não entenderam, ok? Vou deixar esse tempo para vocês perguntarem.